qual que é um preço justo para iniciar, para quem está começando, e qual é o seu preço justo. Felipe, vamos fazer uma pergunta assim, ó. O Felipe está perguntando qual que é o preço justo. O Felipe é aluno nosso, inclusive, para quem está iniciando. Preço é uma relação entre algumas coisas. Eu fiz uma live só sobre isso recente. Preço é uma relação entre... Porque assim, ó, cá entre nós, imagina que você vai vender um projeto de estruturas, que é uma venda, né? Um projeto de estruturas é uma venda. E você vai entregar e você pergunta quanto manda a arquitetura, por exemplo. A arquitetura custa de 200 metros quadrados. Igual eu comentei, a gente cobrou R$ 4.000 nesse projeto. Tá. Se o cliente virar para você e perguntar, e ele virar e falar, não, Rangel, tá caro. Cliente, ninguém sabe sabendo o preço das coisas. Ele compara para falar se tá caro ou tá barato. Ele compara aquele preço que ele ouviu com alguma coisa que ele tem de referência. Ele sempre vai comparar para formar a opinião de se é caro ou se é barato. Então ele vai comparar ou com um concorrente, com outro projetista, ou ele vai comparar com um projeto arquitetônico, ou ele vai comparar com um tanto saco de cimento. Sei lá, ele sempre tem um grau comparativo. Então o barato ou caro é comparado a quê? O que a gente tem que mostrar para ele é o que eu estou realmente entregando, é o valor. E aí, claro, o Felipe perguntou, no começo de carreira, você entrega, do ponto de vista de expertise de solução, menos do que um profissional mais gabaritado, digamos assim. Tá? Então, aquele ou com mais portfólio, ou com mais entrega, que é absolutamente normal. Né? Pediatras, por exemplo, você vai contratar um médico pediatra para o seu filho. Todos cobram o mesmo valor? Não, aquele está mais gabaritado, ele cobra mais caro, ele tem uma remuneração por esse portfólio dele anterior. Então, no início, o que você tem que pensar, Felipe, é qual que é o salário que você gostaria de ter. Por exemplo, no início de carreira, coloca aqui para mim, só para a gente responder essa dúvida do Felipe. No início de carreira, qual que você acha que é um salário justo? Um salário no final do mês. Quantos R$ 1.000 por mês você acha no início de carreira, que foi essa pergunta do Felipe, justo com o que você tenha de remuneração? Fala aí para mim. 5, 7, 3, 8, 10, para que você tenha uma vida digna, tá? Estou falando no começo, 5 mil, tá comentando aí o Vimon. Que mais? Quantos R$ 1.000 você... O que é pago pela lei? Qual que é, Laércio? 8 mil? É isso? R$ 5.000, Amandinha. Vocês aí, como serem contratados? O que vocês acham justo? Tá? 5 mil para começar, tá bom. 8 salários, R$ 8.000 em média, é isso? R$ 8.500. Certo? Então, e Delbrando comentando. O pessoal comentou aqui entre 5 a 8.500, R$ 7.000, o Jamile comentando. Para que você possa ganhar, vamos pegar esse e-mail aqui do caminho, R$ 7.000 que a Jamile comentou. Para que você possa ganhar R$ 7.000, tá? No começo da carreira. Reputação e paga pelo que pede. Isso é 7.500, pessoal comentando aqui. 8.500. Para que você possa ganhar R$ 8.500 por mês, Felipe, você precisa fazer um projeto estrutural, em média, um projeto no início, tá? Um projeto estrutural, em média as casas, vamos falar de casa no começo, tá? Custa quanto? Quantos metros quadrados, em média, tem uma casa de médio padrão? 200 metros quadrados? É um bom valor? Tá? Vamos pensar comigo? Só para a gente chegar nesse número, tá, Felipe? 200 metros quadrados, mais ou menos, uma casa? 200 metros quadrados? 150, 200? Uma residência, em média, que vocês recebem orçamento. Para quem está começando, né? Aqui alguns são 500, 600, 1.000, mas em metros, quantos metros quadrados, em média, uma área normal? 150, 200? Pensa aí comigo. 150, 200. 200 metros quadrados? Tudo bem. Vamos pensar nisso, 200 metros quadrados. Felipe, no começo, nós estamos falando tudo no começo.
Quantas casas dessas você consegue fazer por mês, mais ou menos? Uma de 200 metros quadrados. Você tem capacidade para fazê-la do início ao fim, incluindo todo aquele processo, né, de compatibilização, de perguntar a um mentor, alguma coisa assim. Quantas casas você consegue fazer por mês no início? Uma ou duas ou três? Vamos pensar nesses números. Uma, duas ou três? Umas duas, que eu gosto de acompanhar, a Rayane. Que mais? Mas vamos pensar quem está começando, tá? Mas vamos fazer um raciocínio aqui, tá, Tom, para a gente pensar. Depende da sua equipe. Não estou falando que quem está começando não tem equipe, não. Quem está começando está fazendo sozinho. Você sozinho ali no escritório. Você consegue fazer no início uma ou duas casas. Duas, o Luan está comentando. Duas. A primeira é mais difícil, sem dúvida. A primeira pode durar até 2 meses. Mas o cliente não espera, né? Duas no começo é bom. Então vamos pensar isso. Uma casa aí. Primeiro eu vou fazer uma conta com 200, né? Com 200, certo? Metros quadrados. Então imagina que você tem 800 metros, 400 metros quadrados para fazer por mês. Você quer ganhar, igual o colega comentou, R$ 8.500 por mês. Eu tenho que somar algumas coisas aqui, porque isso é salário, certo? Isso é salário. Você tem que pagar, por exemplo, um software. Você tem que comprar o seu software. Você tem o seu computador. Isso é investimento. Isso tem que sair disso. Não saiu de graça, porque senão não é salário. Senão é custo. Então, vamos somar aqui pelo menos por mês, assim. Aí você vai precisar, mesmo que você não tenha escritório no começo, está fazendo sua casa, por exemplo, você tem conta de energia, você tem internet, aluguel ou compra de software, ou depreciação do seu computador, né? Fora todo o investimento com graduação. Vamos ser realistas, tudo bem? São mais quanto aqui por mês? Mais uns 1.500, pelo menos? Vamos pensar assim? O Laércio comentou, vamos pensar na situação ideal ainda. Então, pelo menos R$ 10.000, não é isso? Mais 1.500 de custo? É pouco, eu acho pouco. Acho que é um pouco mais. Só para trazer uma realidade. Dividindo isso por 400, tá? Ô Felipe, o seu metro quadrado deveria custar pelo menos R$ 25 por metro quadrado. R$ 10.000 dividido por 400, tá? Se você conseguir fazer duas. Rangel, mas eu aceito um pouco menos. Vamos largar 6.500, um salário de 5.000, dividido por 400. O seu metro quadrado, pensando nos 5.000, que é o valor mais baixo, e pensando que você vai fazer duas casas, já sobe para R$ 16,25 o metro quadrado. Então, qual que é o valor justo, pessoal? Depende de quanto você acha justo ganhar. Depende de quanto você acha ou que quer ter uma vida menos de 5.000, por exemplo, por mês, realmente é um pouco difícil, né? Manter todo aquele processo, todo aquele investimento que você fez. No começo, se você fizer um projeto, ainda menos. Agora, se você tem equipe, se você consegue, por exemplo, eu consigo fazer um projeto de uma residência com 3 dias, talvez 4, uns 5, 6, daí vai para prédios. Então, imagina que você consegue fazer 4 casas por mês, de 250 metros quadrados, deu 1.000 metros quadrados. E se você consegue cobrar os R$ 20 por metro quadrado, você consegue, com tranquilidade, aí ser remunerado R$ 20.000 por mês. Que eu acho bem justo, possível. Não é a realidade em muitos lugares. Por isso que eu puxei cá atrás. Então, note que, às vezes, pensando nisso, né, Felipe, entre 17 e R$ 25 por metro quadrado seria um valor justo. Se você tem mais expertise, o que acontece é que você consegue fazer mais rápido, porque você já passou por esse caminho. Você consegue entregar mais qualidade, você consegue ser remunerado por isso.